Bom, boa noite a todas e todos. Hoje a nossa live vai ser a respeito da questão do Afeganistão, que faz um tempinho que vem repercutindo, né? Não é só agora que começou, mas desde abril, aliás, desde a época do queridinho Trump ainda estava repercutindo. Ele já tinha declarado que as tropas americanas sairiam do Afeganistão, né? A ocupação que estava ocorrendo há 20 anos finalmente chegaria ao fim. Então, desde então estava acontecendo estava tendo essa repercussão, mas não tanto quanto está tendo agora nessas últimas semanas, principalmente a partir da semana passada, aliás, a partir do final da semana passada, em que o governo do Afeganistão largou o país, né? O presidente ou o primeiro-ministro fugiu do país. Alguns dizem que com um helicóptero cheio de dinheiro. Inclusive dizem que ele não conseguiu levar uma boa parcela de dinheiro e deixou lá onde embarcou, né? Então é um assunto que vem tendo uma repercussão muito grande internacionalmente desde semana passada, porque depois da saída, que o presidente, o Ghani Ashraf, o Ashraf Ghani, ele fugiu, o Talibã tomou a cidade de Cabul, voltou para a cidade de Cabul 20 anos depois, sem quase nenhuma resistência. Não houve muita resistência, não é que não houve, mas não houve muita resistência às tropas das forças. As forças afegãs largaram a arma facilmente. Talvez isso foi um dos motivos pelos quais o Talibã declarou a anistia para aqueles que colaboraram com os Estados Unidos e com as forças de ocupação. Bom, a gente vai falar sobre a questão do Talibã, a questão do Afeganistão. Primeiro a gente precisa lembrar, o Afeganistão é um lugar muito complexo, é uma região, é um território que nem as forças colonialistas conseguiram ocupar. A Grã-Bretanha não conseguiu ocupar, não conseguiu entrar, porque é uma região chamada de cemitério de impérios. É uma região que apenas as tribos que habitam conhecem, e graças a isso quase não sofrem muitas ocupações, né? E quando sofrem, isso acaba tendo suas complexidades, porque algumas tribos colaboram com as forças ocupacionais. Isso é uma coisa muito normal no Oriente Médio, quando você tem essas divisões com base em tribos. Bom, o Afeganistão é um território, como falei, muito curioso. É um território que se divide em vários grupos étnicos, principalmente Pashtus ou Pashtun são a maioria. É um grupo, é uma etnia que também compartilha com o Paquistão, né? A maioria do Talibã é desta etnia, são Pashtuns. Mas além disso a gente tem os Uzbeques, que é um grupo étnico da Ásia Central, turcos a priori, tem tajiques, tem vários outros grupos, e religiosamente, e aí esta é a questão que mais envolve a minha área, religiosamente a gente tem quase 89% de muçulmanos sunitas, cerca de 5 ou 6% de xiitas, e de resto temos pequenos grupos de cristãos, judeus, né? São grupos que não passam de 2, 3 mil pessoas, né? Então são grupos pequenos que a gente tem zoroastras, né? Zoroastras, eu acho. Eu peço perdão pelo meu português ruim. Mas a gente tem pequenos grupos religiosos também, além do Islã sunita. Então é uma região muito diversificada, é um território muito diversificado em questões étnicas e religiosas.
não tanto religiosas, né, religiosamente não tão diversificadas, mas etnicamente muito diversificadas, e mesmo que as pessoas compartilhem do mesmo grupo étnico, a gente vê que as questões tribais interferem muito na desunião, né? Ou, na verdade, contribuem muito na desunião do povo afegão, né? O afegão não é uma etnia em si, é uma identidade nacional. Então, por muito tempo, por causa disso, nem as forças colonialistas, nem forças imperialistas, nem o próprio Talibã conseguiu dominar, dominar o Afeganistão 100%. Sempre houve uma pequena parcela que divergiu dos outros. Como a gente falou, teve no decorrer da história várias forças que quiseram dominar aquele território, até porque hoje em dia ontem estava muito repercutido nos noticiários que o Afeganistão possui uma grande reserva de mineiros, né? Então é um local de muito interesse para as potências regionais e para potências mundiais. Então muita gente tentou ocupar aquela região e desfrutar das dádivas que vêm daquela região. Então a gente teve a Grã-Bretanha, que tentou invadir, a gente teve a União Soviética, que ocupou por cerca de 10 anos, né, de 79 a 89, se não me engano, e justamente é nesse período que a gente vê o surgimento do Talibã, que literalmente significa estudantes. Estudantes de quê? São estudantes de Alcorão, né? É um grupo que se formou através de estudantes de religião, aqueles que estudavam religião e eram uma força crítica às ocupações soviéticas, que foram aproveitadas pelas potências regionais, mas mais precisamente pelos Estados Unidos, e foi armado contra a ocupação soviética no decorrer dos anos 80. Um grupo político armado, não necessariamente terrorista. Por que não é terrorista? Primeiro, porque tem a sua atuação política e governou o Afeganistão de 96 a 2001. O Talibã era um grupo, um governo reconhecido mundialmente, tanto é que antes da ocupação americana houve acusações e diálogos de que os talibãs estavam dando refúgio para a Al-Qaeda, para os grupos terroristas. A gente vai chegar nesse assunto. Então, a origem do Talibã, na realidade, é uma resistência contra a ocupação soviética, que foi aproveitada pelos Estados Unidos e por outros aliados dos Estados Unidos, que no decorrer do tempo se virou um grupo político armado que dominou de 96 a 2001 o Afeganistão, deu refúgio ou não deu refúgio para o grupo de Osama Bin Laden. Isso é muito complexo, precisa ser muito estudado. Eu confesso que não estudei muito sobre essa questão. E depois de 11 de setembro, este ano a gente completa 20 anos, infelizmente, desse ataque, né, às Torres Gêmeas. É um ataque em que não tinha nenhum militante do Talibã, eram militantes do próprio Al-Qaeda, que eu considero sim um grupo terrorista. A semelhança entre Talibã e Al-Qaeda era somente as leituras fundamentalistas dos textos sagrados e das fontes da religião, nada mais nem menos. E aí a diferença é que o Al-Qaeda não é um governo, o Al-Qaeda era um grupo terrorista, né? Diferente do que o Talibã teve atuação política, é um movimento. Tanto é que meu irmão Felipe está aqui, alaikum salam, ele inclusive ontem publicou no Twitter, né, dizendo que ele fala, o Talibã é um movimento tal, e a pessoa diz que é um grupo terrorista. Só que no Oxford Dictionary ele é apresentado como um movimento, um grupo, e não como um grupo terrorista, né? Portanto, a gente precisa fazer esse distanciamento.
O outro motivo pelo qual não digo que Talibã seja um grupo terrorista é que tem uma base popular muito forte. Claro, é leitura fundamentalista, é uma leitura muito ao pé da letra dos textos sagrados, mas não é necessariamente um grupo terrorista. Fundamentalismo e terrorismo são coisas extremamente distintas. Fundamentalismo pode gerar o terrorismo, mas nem sempre todo fundamentalista é terrorista. Fundamentalista é aquele que vive a sua religião ao pé da letra do texto sagrado. Inclusive é um movimento religioso que surge nos Estados Unidos entre 1917 e 1925, com a distribuição dos panfletos do Fundamentals nos seminários, nas escolas e nas organizações das igrejas batistas e metodistas nos Estados Unidos. Então existe essa diferença entre o terrorista e o fundamentalista. Uma pessoa pode ser fundamentalista e viver sua religião ao pé da letra, sem obrigar os outros a viver, né, o mesmo modo de religião. Agora, se torna extremista quando ele oprime, né, quando ele obriga os outros a fazer isso. Aí, nesse sentido, a gente pode dizer sim que Talibã pode ser um grupo também extremista, porque tenta aplicar o seu ponto de vista da religião, né? Tanto é que, por exemplo, existem grupos fundamentalistas que, do meu ponto de vista, não são terroristas, que nem a Irmandade Muçulmana no norte da África e no Egito principalmente. Não é um grupo terrorista, mas tem sua leitura fundamentalista baseada nas ideias de Sayyid Qutb. Então, são discussões que a gente pode levar por horas, né, para falar, mas eu não vou me estender muito, né. Como eu falei, é um grupo político, teve sua atuação política, dominou o país, né, o Afeganistão, o máximo que pode, de 96 a 2001. Não é um grupo necessariamente religioso, tem a sua motivação religiosa, tem a sua leitura fundamentalista da religião, mas não necessariamente um grupo religioso. E aí eu quero fazer aqui, quero colocar um detalhamento aqui. Inclusive escrevi sobre isso na Carta Capital ano passado, que existem dois conceitos, um deles como um vício de linguagem aqui no Brasil muito utilizado, que é o islamismo e o islã, né? O islã a gente usa principalmente no campo acadêmico, principalmente nós muçulmanos, entre nós usamos esta palavra como referência à própria religião, enquanto o islamismo é um movimento político que tem seus vários braços em vários países, em várias regiões do mundo, e tem suas leituras bastante fundamentalistas, leituras bastante progressistas, dependendo do lugar onde se promove este movimento, esta ideologia política. A ideia, né, o modo de política deles também muda. E aí, quando a gente vê, o Talibã, nesse sentido, é um grupo político com uma leitura fundamentalista e bastante, podemos dizer até extremista, partindo do pressuposto de que eles impõem a sua ideia para os outros também viverem a mesma religiosidade, a mesma forma de religião. E esta política deles se demonstrou de 96 a 2001, né? Políticas muito extremas, a proibição das mulheres de estudarem, os direitos delas privados e tudo mais. Então a gente tem essas políticas extremas deles. Inclusive temos o exemplo de Malala Yousafzai, né? A menina paquistanesa que sofreu ataque do Talibã paquistanês. Segundo um amigo meu que mora no Paquistão, que é paquistanês, existe uma pequena diferença entre Talibã paquistanês e Talibã afegão, mas pelo que eu vejo não tem muita diferença, aliás são muito semelhantes, e o Talibã do Afeganistão também tem muito apoio do Paquistão propriamente, do Estado do Paquistão, né? Que agora é República Islâmica do Paquistão.
Então, a gente tem na nossa frente o exemplo da própria Malala, que por causa do seu ativismo em prol dos direitos das mulheres, ela foi atacada pelo Talibã, sofreu um tiro na cabeça, e graças a Deus ela sobreviveu, mas temos o exemplo dela. Então a gente tem, empiricamente, a gente tem historicamente uma experiência negativa do próprio Talibã, que em 2001, depois das acusações de estar refugiando os grupos terroristas, como a Al-Qaeda, foi erradicado de Cabul pelos Estados Unidos e seus aliados, só que não foi exterminado. É um grupo que permaneceu vivo e 20 anos depois, hoje em dia, voltou para Cabul, né, para a cidade de Cabul, para a capital do Afeganistão, tomou o palácio. Inclusive, não sei se vocês viram, eles estavam brincando de caos de bate-bate, eles estavam malhando lá na academia do Palácio Presidencial, enfim, eles chegaram de uma maneira que para eles foi muito vitoriosa, né? Uma maneira que para eles foi muito significativa, porque 20 anos atrás você derrota uma potência mundial que gastou mais de 80 bilhões de dólares naquele país só para formar uma força armada, para formar um exército afegão próprio. Claro, seriam seus próprios peões, seriam os presidentes, tanto Hamid Karzai quanto Ashraf Ghani foram fantoches dos Estados Unidos, não eram pessoas escolhidas propriamente pelo povo, né? Então a gente viu que nem as potências mundiais conseguiram lidar com um território como o Afeganistão e lidar com o Talibã propriamente. Isso não vem do próprio Talibã, isso vem da base popular que o Talibã tem. Por isso que eu digo que não é um grupo terrorista, é um grupo político que tem seus apoiadores muito fortes, né? Aquelas imagens que a gente viu, pessoas invadindo as pistas do aeroporto, não eram todos os afegãos, né? Eram aqueles que colaboraram com as forças de ocupação e temiam sofrer represálias do Talibã, uma coisa muito lógica, né? Porque do ponto de vista de grupos fundamentalistas, aqueles que colaboram com o inimigo são aqueles que traíram, né? E essa é a regra dos grupos extremistas e seriam executados, né? Então eles tinham medo disso e tentavam fugir por causa disso, mas nem eram todos os afegãos. Tinham afegãos, por exemplo, na província de Kandahar, e em outras províncias antes de Cabul tomadas. A gente vê que existiam muitas pessoas que celebravam, comemoravam a chegada de Talibã de volta, né? Então tem uma base popular muito forte também, né? Então por isso que eu digo que não é um grupo terrorista. Bom, e aí a gente tem, como falamos, as políticas extremistas do Talibã, que, claro, como eu sempre digo, não convergem com os valores islâmicos, né? Aí eu quero fazer uma distinção aqui, que eles mesmos usam deliberadamente o conceito de Sharia, mas Sharia não é lei. Sharia é religião, né? Traduzindo literalmente, é religião. Esta palavra tem 5 menções no Alcorão em formas diferentes, né? 3 vezes como substantivo, 2 vezes como verbo, mas em todas as vezes como uma forma de viver a religião, um caminho de viver a religião, ou um fragmento da religião enviado para cada profeta, né? Uma parte da mensagem divina enviada para cada profeta. E do ponto de vista da crença islâmica, foram 124 mil profetas enviados para a humanidade. Em breve vai sair um artigo meu com essa temática, por isso não vou me aprofundar muito aqui nesse debate, mas só queria entrar nessa questão que eles usaram o conceito de Sharia como o oposto da democracia, dizendo, né, inclusive hoje a gente viu
eu postei uma série de tweets dizendo que não haverá democracia, mas sim a lei será a Sharia. A minha ideia é que Sharia não é lei. Sharia é a própria religião, e religião não quer dizer lei, né? Como disse várias vezes o Sheikh Mohammed Al-Bukhari, Sheikh da Mesquita Brasil, no Islã nós não temos leis, nós temos princípios de governança, princípios que na realidade não são governadores, mas cada indivíduo muçulmano deve seguir para uma vida melhor, para ser uma pessoa melhor, para ser um cidadão melhor, né? Então são princípios e não leis necessariamente. Por isso é que eu geralmente digo, Sharia não é lei, ela é a própria religião, e a religião não tem lei, ela tem princípios para serem seguidos. Então essa é a minha ideia a respeito do que eles afirmaram principalmente hoje, de que não haveria democracia, e esse ponto de que esse lance de que não haverá democracia porque ela seria contra o próprio Islã é um engano de grupos islamistas. Aí eu digo claramente islamistas porque são grupos que têm uma leitura um pouco errada. Claro, isso é a minha própria visão, não digo que é exatamente assim, mas na minha visão é uma leitura muito errada, porque a gente vê a democracia embutida nos primórdios do Islã. O profeta Muhammad, ele viveu numa cidade plural, de forma democrática, né, com judeus, com um pequeno grupo de cristãos, um enorme grupo de árabes politeístas e 1.500 muçulmanos na cidade de Medina. E o profeta Muhammad, mesmo ele sendo o chefe da cidade-estado, ele regeu de acordo com a Constituição de Medina e não de acordo com as leis que os islamistas geralmente dizem divinas, né? Não havia lei divina, ele regia o estado em que ele era chefe de acordo com a Constituição de Medina. Quem tiver interesse sobre esse tema da Constituição de Medina, foi a minha dissertação de mestrado. Eu posso depois enviar até o PDF da dissertação. Para quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo. Então a gente vê a democracia embutida no Islã, na verdade. Sempre houve, sempre deveria haver, né? Mas no decorrer do tempo, devido ao encontro com diferentes culturas, com diferentes povos, alguns valores que não eram tão essenciais quanto a fé, não eram tão essenciais quanto as práticas principais do Islã, foram sendo esquecidas ou não foram praticadas, assim como a própria democracia, que, como eu falei, é um valor islâmico também. A liberdade religiosa, a liberdade de expressão, os direitos das mulheres, né? Inclusive eu sempre digo que as mulheres têm mais liberdade do que os homens, têm mais direitos do que os homens do ponto de vista islâmico, né? Então a gente, no decorrer do tempo, infelizmente por causa da cumplicidade de uma parte dos sábios com os governos, isso foi sendo esquecido, né? Ou isso foi sendo largado, e não esquecido acidentalmente, foi largado e esquecido propositalmente, né? Então existiu isso, e por causa disso dizem que não dá para dizer que o Islã e a democracia são dois valores ou dois conceitos compatíveis. E aí eu vejo erro na afirmação dos porta-vozes do Talibã desse ponto de vista, de que não haveria uma democracia, mas que o Estado, o Emirado Islâmico do Afeganistão, como eles declararam hoje, seria regido pela lei de Sharia, que nem sei o que seria mais precisamente. E aí, uma das discussões que também vieram à tona, junto com a retomada da cidade de Cabul, foi a ideia e mais com muita razão, a questão dos direitos das mulheres, como que seria a situação delas. Inclusive a professora Franci Rose Campos Barbosa, ela várias vezes, em vários lugares, falou que
não precisam falar, coitadas delas, elas vão sofrer represálias, elas vão sofrer opressão, elas vão ter que usar burca, elas vão fazer isso, vão ter que se submeter ao homem. Detalhe, 20 anos de ocupação americana ocidental e as mulheres no Afeganistão ainda usam burca, né? Por outro lado, repito o que a professora Franciose disse, a gente tem lá, e constatamos isso claramente na mídia, movimentos das mulheres que no dia da chegada do Talibã para a cidade de Cabul enfrentaram o próprio exército do Talibã, dizendo que nós queremos os nossos direitos, né? Nós queremos os nossos direitos preservados. Não queremos voltar a ser o que era antes. E o Talibã, no caminho da volta para Cabul, já tinha prometido que não haveria vingança, que os direitos das mulheres seriam preservados dentro do que o Islã ensina, né? E aí, se eles seguirem dentro do que o Islã ensina, realmente as mulheres teriam os mais vastos direitos, e também queriam que as mulheres estivessem, né, no governo. Inclusive eles declararam isso claramente. Eu inclusive compartilhei aqui nos meus stories com os meus seguidores. Só que hoje a gente viu o abandono deste discurso moderado, né, do Talibã. Inclusive eu falei, a professora Franciose falou, várias pessoas falaram, os meus amigos que moram naquela região falaram, para a gente esperar ver o que vai acontecer. E eu falei mesmo que eu pagaria para ver o que aconteceria. Só que hoje nós tivemos algumas informações, eu recebi algumas notícias de que, por exemplo, houve execuções públicas. Eu ainda não confirmei esses dados, tá? Mas ouvi essa informação, percebi, né, tive acesso a uma informação de uma jornalista afegã de que houve execuções públicas em algumas províncias, principalmente na província de Kandahar. O grupo que tinha prometido que não faria nenhum tipo de vingança, né, não executaria ninguém, deu passo para trás. Os direitos das mulheres, ainda a gente não sabe como vai ser, mas eles não se manifestaram ainda, ao contrário do que falaram ontem e antes de ontem, né? E eu ainda digo que a gente precisa esperar para ver o que realmente acontece. Não digo um esperar passivo, mas um esperar ativo. Eu pessoalmente nas redes sociais continuo falando a respeito desse assunto. E continuarei falando a respeito desse assunto até que vejamos o que pode acontecer e o que está por vir, né? Mas eu posso dizer o seguinte, que mesmo que eles estejam aplicando uma lei baseada no Islã, nenhum tipo de prática religiosa pode ser obrigada pelo Estado, né? Não pode ser obrigação do Estado. A religião tem suas prescrições, mas nós temos na Surata 2, no capítulo 2, versículo 256 do Alcorão, que não haverá compulsão, não deve haver compulsão quanto à religião. Ou seja, qualquer tipo de prática religiosa, desde as questões de acreditar em Deus ou não, até as questões mais ligadas à prática, devem ser levadas em consideração do ponto de vista de livre e espontânea vontade, né? A pessoa tem que praticar porque ela quer, não porque o Estado, a esposa, o esposo, o irmão, irmã, fulano, beltrano querem. É porque ela quer, né? Ao contrário, como diz no Alcorão, será criada uma geração de hipócritas, porque a pessoa que é obrigada a fazer alguma coisa, ela faz aparentemente, mas por dentro é outra coisa, né? Então a pessoa aparenta ser uma coisa, mas por dentro é outra coisa, o que para o Islã é uma blasfêmia enorme, um pecado muito grande que não teria perdão.
né? E causar hipocrisia é pior ainda, né? Então, o uso da burca pelas mulheres é usado por alguns, por alguns não, por muitos, como motivo de dizer, elas vão sofrer opressão, elas vão ter que se vestir de burca e tudo mais. Na realidade é uma coisa vaga, né? É um argumento muito vago, porque burca é uma realidade cultural do Afeganistão, daquela região. O Islã não ordena que as mulheres usem burca, ele ordena que as mulheres se fechem, mas antes das mulheres ordena que os homens se fechem, né? Mas por outro lado, o burca, como eu falei, a burca é uma realidade, o niqab é uma realidade cultural, a burca é uma realidade cultural. Algumas páginas comentaram como se o uso da burca fosse um retrocesso, o que na minha ideia seria um desrespeito para com uma religião, para com um preceito religioso e um preceito cultural, né? E como eu falei, 20 anos de ocupação americana, 20 anos de ocupação ocidental, e as mulheres afegãs continuam usando burca. As mulheres que enfrentaram, né, deram de cara com o Talibã, receberam o Talibã na entrada de Cabul, pedindo que, né, declarando que querem os seus direitos preservados, estavam de burca. Então, a gente precisa deixar claro que não é porque a mulher usa burca ou usa o véu é que ela está sendo oprimida. A mulher seria oprimida a partir do momento em que ela é privada dos seus direitos. Aí sim a gente falaria nesse sentido, né? E aí eu quero concluir dizendo que Talibã não é o próprio Islã, né? O Talibã é um grupo político com motivações religiosas baseadas no Islã, mas nem sempre cumpre nem sempre cumpre todos os preceitos, todos os princípios ensinados pelo Alcorão, pelo profeta Muhammad e nesse conjunto pelo Islã por si. Então, estas seriam as minhas ideias a respeito do Talibã. Como eu falei, no retorno eles tinham um discurso muito moderado. Eu estava com esperança de que fosse realmente um governo moderado, mas hoje eles declararam que será um governo islâmico. Na minha ideia, isso é muito relativo, né? Não importa se é um Estado islâmico ou não é, um Estado secular ou não secular, o importante é que as pessoas tenham as suas liberdades garantidas. Nós vemos que hoje, infelizmente, algumas coisas foram revertidas, né? Ou invertidas. Algumas promessas deles foram invertidas e espero que pelo menos sobre os direitos das mulheres, sobre a liberdade de expressão, sobre a liberdade religiosa, essas promessas sejam mantidas, porque se for um grupo totalitário ou autoritário, e parece que vai ser, eu estou com essa perspectiva, infelizmente, isso significa que não haverá movimentos de oposição também. Todo mundo que foi de oposição, todo mundo que for de oposição vai ter que sair daquele país, né? Assim como eu, como uma pessoa crítica ao governo do meu país, tive que sair de lá para ficar longe e para não ser uma pessoa vítima, para não ser vítima de opressão do governo, né? Então, sei como é sofrer opressão. Então, e vendo as imagens que eu recebi por lá, eu sei que as mulheres não se sentem oprimidas porque elas vestem burca ou usam véu, mas elas se sentiriam e sentem oprimidas porque elas são privadas de seus direitos. Então isso é o que eu penso.